Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai matar o módulo 8. Não vai ter a parte de teoria porque abrange movimento uniforme que a gente já havia estudado na própria sala de aula, tá? Então a gente vai começar o módulo 8. Esse exercício agora, alguns de vocês vão falar: professor, eu sei fazer de outra maneira. A outra maneira é o assunto do módulo 9. Aí sim a gente vai ter um conteúdo teórico. Então vamos mandar ver? Utilizando-se um kit de experimentos constituído de um trilho de ar e duas esferas, o professor Physician efetuou a seguinte experiência, representada pela figura a seguir. No esquema mostrado, as esferas movem-se em linha reta, com velocidades constantes, ao longo de uma régua centimetrada, cujas posições são mostradas na figura no instante t0 igual a zero. Então, pessoal, essa figura representa uma fotografia do instante zero, tá? Os móveis ocupam essas duas posições. Aqui, pessoal, eu botei que os espaços estão em centímetros, porque ele fala que é ao longo de uma régua centimetrada. Outra informação importante, pessoal, é que as velocidades são constantes, são movimentos uniformes. Atentos ao desenrolar dos acontecimentos, os alunos verificaram que a colisão entre as esferas ocorreu na posição. Pessoal, dá para fazer por velocidade relativa, mas nós vamos fazer por sem sorvete. Olha qual é a ideia principal. Pessoal, quando é que os dois corpos irão se encontrar? Os dois corpos irão se encontrar quando a posição de A for a mesma de B. Então essa é a condição do encontro. SA igual a SB. Só que, galera, ele fala que os móveis movem-se em movimento uniforme. Então eu posso usar o que, pessoal? O sem sorvete, que é a função horária das posições desses móveis. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos montar o sem sorvete. O de A. Pessoal, S0 é a posição inicial de A. Você está vendo que A está na posição 10 centímetros. Fujita, as unidades estão ok? Excelente pergunta. Presta atenção aqui, ó. Observa que ambas as velocidades estão em centímetros por segundo. Ambas. E as posições ao longo da régua também são em centímetros. Não tem pegadinha de unidade. Tá? Mas, pessoal, o sentido que os espaços crescem é o sentido da trajetória. E observa que os dois móveis movem-se no mesmo sentido. Então, as duas velocidades são positivas. Olha aí, SA e SB. Inicial de B é 14 e a velocidade de B é mais 3. Agora, galera, o que precisa para eles se encontrarem? Estarem na mesma posição. Então é só igualar as duas funções horárias. 10 mais 5t igual a 14 mais 3t. Esse 3t aqui do lado direito vem para cá subtraindo, ficando 2t. Esse 10 que está aqui somando vem para cá subtraindo, ficando 4. O instante do encontro é 2 segundos. Pessoal, a pergunta não é essa, a pergunta é a posição do encontro. Mas me diga uma coisa, nesses momentos de corona, tá todo mundo em casa. Então tanto faz ligar para o pai ou para a mãe, que eles vão dizer que estão no mesmo lugar. A partir do momento que você encontrou o instante do encontro, tanto faz você substituir na função de A ou na função de B. Porque se esse é o instante do encontro, vai dar o mesmo valor. Tá? Inclusive, para quem não entende, é uma maneira de você ver se o valor está correto. Porque se o valor estiver correto, os dois têm que dar a mesma posição. Então vamos lá? Qual é a posição do encontro, pessoal? Eu vou usar a primeira função horária. 10 mais 5 vezes 2. Quanto dá a posição do encontro? 20 metros. Vamos fazer a prova real? 2 vezes 3, 6, mais 14, 20, tá? Alternativa correta, pessoal, perdão, aqui é centímetros. Alternativa correta, D de dado.
Fechamos o número 1, tá? São 5. Pessoal, agora o exercício 2, tá? Eu queria que você prestasse atenção que esse exercício é bastante comum. Eu vou te dar a dica antes, vê se você percebe a diferença. No exercício anterior, o que havia? Os corpos A e B partiam no mesmo instante T0 igual a 0. Nesse exercício, o móvel A vai partir no instante e o móvel B só vai partir depois. Então presta atenção à dica para resolver esse exercício, em que os móveis partem em instantes diferentes. Tá bom? O tempo gasto por um ônibus em trajetória retilínea no trecho entre duas cidades A e B é de 12 horas. Pessoal, o que está acontecendo? Quem não tem malícia, isso daqui é só para você calcular o módulo das velocidades dos ônibus. Os dois ônibus, eles costumam percorrer esse trecho em 12 horas, tá? Então, qual é a velocidade média deles? 60 quilômetros por hora, tá bom? Então, a gente vai usar esse valor nos dois ônibus, só que um deles a gente vai adotar mais 60 e o outro menos 60, tá bom? Porque eles se movem em sentidos opostos. Dois ônibus partem das suas respectivas cidades em tempos diferentes. Às 7 horas sai um ônibus da cidade A, com destino à cidade B. Essa segunda figura. E o que acontece, galera? Às 12 horas sai outro ônibus de B em direção à cidade A, tá? A partir dessas informações, podemos afirmar que os ônibus irão se encontrar. Pessoal, presta atenção agora que eu vou dar a dica. Olha nessa figura. O que está faltando representar? Gente, na trajetória da cidade A a B, nessa figura eu estou representando a partida de B. O que faltou eu desenhar? O A, tá? Então, olha, aqui está o que está faltando nessa figura, o A. Você viu? Eu não desenhei ele junto à cidade A. Por quê? Porque já faz 5 horas que ele está viajando. A que velocidade, galera? 60 quilômetros por hora. Então você está vendo? Olha, na hora que ele parte, o que acontece? Que B parte, A já está aqui. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que você estiver fazendo exercício com móveis que partem em instantes diferentes, o que você deve fazer? Ó, você zera o tempo na partida do segundo corpo, tá? Ó. Então, para nós, galera, o que vai acontecer? O instante T0 igual a 0 vai dar quanto? Vai ser meio-dia. Então, agora, vê comigo. Pessoal, esse cara saiu às 7. Eu vou zerar o tempo na partida do segundo ônibus. Ele partiu ao meio-dia. Então, ele já está viajando às 5 horas. Então, que distância ele percorreu, pessoal? Ele já percorreu 300 quilômetros. Fujita, não entendi por que são 300. Olha, eu não vou gastar espaço. Como ele está se movendo a 60 quilômetros por hora, em 5 horas de viagem ele vai ter percorrido 5 vezes 60, 300 quilômetros. Agora, pessoal, o exercício ficou igualzinho ao anterior, tá? Só a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Olha, nós vamos adotar a trajetória positiva, galera, para a direita, como a gente costuma fazer, os ocidentais. Então aqui é mais 60 e aqui vai ser menos 60.
e vamos resolver do mesmo exercício do outro, do mesmo modo. Então vamos lá? Pessoal, qual é a função horária do ônibus A? Ó, 300 mais 60T. Quem não reconheceu, isso é o sem sorvete. Perfeito? Lembra que a gente está zerando o tempo ao meio-dia. Ao meio-dia ele estava na posição 300, indo para a direita com velocidade 60. Qual é o sem sorvete do corpo B? Pessoal, olha, a posição do B vai ser adotada 720. Por quê, pessoal? Se a distância que os separam as duas cidades é 720, você não reparou? Eu estou adotando 0 a cidade A e estou adotando a posição 720 para a cidade B, tá? Só que agora ele está indo para a esquerda, menos 60T. Ele quer saber onde vai acontecer o encontro. Lembra o que a gente faz? Iguala as duas equações horárias, porque encontro é mesma posição. Olha aí. Pessoal, menos 60 passa mais 60, então dá 120T. 720 menos 300 vai dar 420. Pessoal, ele vai se encontrar após 3 horas e meia, tá? Quanto dá 3 horas e meia? Meninas, eu vou substituir na primeira equação, tá? Olha, 60 vezes 3,5 vai dar 180 mais 30. Perdão, 180 mais 30, dá 210. Eles vão se encontrar na posição 510 quilômetros. Tá? Olha, esse 510 vai ser colocado aqui. Eu queria que você tomasse cuidado com as alternativas. Eu nem olhei qual é a correta, mas ó, 510 quilômetros é da cidade A, porque A foi tomada como origem. Se a resposta for da cidade B, da 510 a 720 faltam 210 quilômetros. Então, a gente tem que procurar a alternativa que diga ou 510 quilômetros da cidade A ou 210 quilômetros da cidade B. Vamos ver a alternativa correta? Ó, 510 quilômetros da cidade A. Não teve sofrimento. Alternativa correta, A de amor. Tá? Fechamos a segunda. Vamos para a terceira. Pessoal, eu demorei muito no exercício anterior. Vamos ver se a gente ganha um pouco de tempo. A passagem subterrânea Paulista Dr. Arnaldo, na cidade de São Paulo, tem extensão de 360 metros. Se eu me recordo, ela é chamada Túnel da Dr. Arnaldo. Tá? Um automóvel de 4 metros de comprimento mantém velocidade escalar de 50,4 km por hora, desde a entrada até a sua saída completa da passagem. O tempo gasto para esse automóvel realizar o percurso. Pessoal, a gente já resolveu vários exercícios assim. É que geralmente no lugar de um automóvel a gente tem um trem. Agora, galera, ó, o que acontece? Você está vendo o desenho? Eu botei a cabecinha do automóvel alinhada com o início do túnel. Esse aqui é o instante T0 igual a 0, tá bom? Então, lembra, ó, como ele deu a dimensão do automóvel, é para ser levado em consideração, tá? Agora, você está vendo? O túnel saiu completamente, o carro saiu completamente do túnel. Então, quando ele sai completamente, a bundinha do carro se alinha com a saída do túnel. Esse é o instante T, que marca o final da passagem pelo túnel. Agora, sem querer fazer gozação, você escolhe. Ou você representa o carro por sua bundinha ou por sua cabecinha. Olha,
eu geralmente uso a bundinha. Galera, quando a passagem pelo túnel começa, onde está a bundinha do carro? 4 metros antes de seu início. E quando a passagem pelo túnel termina, onde está a bundinha do carro? Tá junto a quem? A saída do túnel. Então, galera, o tempo que o automóvel leva para passar pelo túnel é o tempo que a sua bundinha demora para percorrer quanto? 364 metros. Fujita, vai usar sem sorvete? Calma. Eu já falei para vocês que quando o movimento é uniforme, você tem a liberdade de usar duas expressões. Qual é a primeira? V igual a ΔS sobre ΔT. E quando o movimento é uniforme, você pode usar a função horária dos espaços, o sem sorvete. Gente, nesse exercício aqui, nós temos a velocidade e nós temos o deslocamento. É para usar V, ΔS, ΔT. Então vamos lá? ΔS, ΔT. Galera, eu já tomei a liberdade, ó. 50,4 km por hora dividido por 3,6 dá 14 metros por segundo. Agora, que distância? Galera, quando a gente tem o corpo, o móvel, não é um ponto material, é porque você vai levar em consideração o seu tamanho. Então, gente, quando tiver travessia de caminhão, trem, e ele dá a dimensão do caminhão e trem, o que é o ΔS? O tamanho da ponte, do viaduto, mais o tamanho do móvel, dividido por ΔT. Quanto vai dar o tempo de travessia? Pessoal, se eu espirrar aqui, não é o corona, tá? Aliás, eu acho que eu vou espirrar, tá? Quanto vai dar? 2 vezes 14 é 28, sobra 84. 84 vai dar 6. Pronto, ó. 26 segundos, tá? A alternativa correta é a B. Fechou? Isso cai bastante, tá? Pessoal, vamos fazer agora o exercício 4. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Eu quero saber o espaço no instante 10, tá? Vamos prestar atenção? Olha, ele nem precisava dizer que o movimento era uniforme, bastava dizer que ele era retilíneo. Por quê? Você está vendo aqui? Isso aqui é uma reta crescente, tá? Pessoal, se é uma reta crescente, o que eu sei da função espaço-tempo? A função do espaço-tempo é do primeiro grau. Mas galera, em que tipo de movimento o espaço é função do primeiro grau do tempo? É no sem sorvete. E sem sorvete, galera, é a função horária de que movimento? Movimento uniforme. O que mais dá para dizer? Dá para dizer mais uma coisinha. Você está vendo que os espaços são crescentes? Então, se os espaços são crescentes, a gente pode dizer o quê? Que a velocidade do móvel é positiva. Tem outra maneira de afirmar a mesma coisa. Se você olhar na função horária, V é o coeficiente angular. Como a reta é crescente, o coeficiente angular é positivo e a velocidade é positiva. Pessoal, ó, não copia que eu vou errar de propósito. Tanto é que eu vou escrever de vermelho. Galera, você não gosta de física. Aí você vai fazer o quê? Professor, eu aprendi que dá para resolver tudo por regra de 3. Aí ele faz assim, ó, erradamente. 12 metros eu percorro em 3 segundos. Em 10 segundos eu percorro X.
Quanto é que vai dar x? 3x igual a 120, x igual a 40 metros, tá? Pessoal, olha que safado, tem alternativa 40 metros. Por que que tá errado, galera? Tá errado pelo seguinte, ele não percorreu 12 metros em 3 segundos. O erro tá aqui, ó. Tá? Ele percorreu, tá vendo que ele saiu da posição 3 metros? Então o correto é, ele percorreu 9 metros em 3 segundos. As grandezas diretamente proporcionais não são a posição e o tempo. As grandezas diretamente proporcionais são o deslocamento e o tempo. O deslocamento é que é diretamente proporcional ao tempo. Então tá errado, tá? Então vamos lá mandar ver. Eu vou resolver, pessoal, de uma maneira ortodoxa, tá? Vou montar o sem sorvete. Pessoal, quanto vale a velocidade? Olha, no movimento uniforme é ΔS sobre ΔT, tá? Então daria aqui, ó, 12 menos 3 dividido por 3 menos 0. A velocidade dele é 3 metros por segundo, tá bom? Agora vamos descobrir a posição dele? Sem sorvete, S igual a S0 mais VT, tá bom? Agora, ó, S é igual. Professor, não ia dar 30? Calma, é que ele não partiu da origem. 30 metros é o deslocamento em 10 segundos. A posição final é 33. Porque se você sair da posição 33 e avançar 30 metros, você vai ter chegado à posição 33. Ó. 3 vezes 10. Qual é a posição final desse móvel? 33 metros. Tá? Alternativa correta C. Tá bom? Então não fica achando que regra de 3 resolve tudo. Você tem que saber o que está fazendo. Fechou? Mais um foi para o espaço. Oi pessoal, último exercício desse módulo. O gráfico representa as posições de dois carros A e B em função do tempo. Os carros descrevem uma mesma trajetória retilínea. Eu queria chamar a atenção que esse exercício se assemelha ao exercício 1, não ao 2. Observa que no instante t igual a 0, ambos começaram a se mover, tá? O móvel A favor da orientação da trajetória, o móvel B no sentido contrário. Pessoal, ele quer saber a que distância, qual a distância que o carro A terá percorrido até o encontro. Pessoal, você tem que tomar muito cuidado, gente. Quando você tem as retas se cruzando do diagrama do espaço, onde elas se encontram é que elas estão na mesma posição. A grande pegadinha é quando ele dá o diagrama das velocidades. Quando os diagramas se interceptam, não quer dizer que ali está havendo um encontro, porque é o diagrama da velocidade. Quando eles se interceptam no diagrama da velocidade, só quer dizer que naquele instante eles têm a mesma velocidade. Cuidado com a pegadinha. Pessoal, tem muita gente nerd na turma. Eu sei que alguns de vocês querem corrigir, talvez fazer por semelhança de triângulos. Não compensa, galera, tá? Aqui, como a gente está trabalhando com sem sorvete, você vai ver que trabalhar por sem sorvete é muito mais rápido. Quer ver como vai ser mais rápido? Vamos montar o sem sorvete do móvel A? Galera, posição inicial é a posição no instante 0. Você está vendo que o móvel A partiu da origem da trajetória. Agora está faltando quem? A velocidade. Mas está muito fácil, ó, porque ele percorreu 240 km por 3 horas. Então a velocidade dele é 80 km por hora. Eu não lembro do texto, mas Fujita, como é que você sabe que os movimentos são uniformes? Porque os gráficos dos espaços são retas crescentes e decrescentes, tá ok? Agora eu vou montar o sem sorvete do B.
Você está vendo de que posição B partiu? Ele partiu da posição 90. Agora acompanha, galera, que o diagrama, a reta é decrescente. Os espaços diminuem de valor, o coeficiente angular é negativo, a velocidade vai ser negativa. Agora acompanha comigo. Você saiu da posição 90 e chegou à posição menos 110. Quer dizer que você recuou 200 quilômetros. Em quanto tempo você recuou 200 quilômetros? Em 2 horas. Então a sua velocidade é menos 100 quilômetros por hora. Ele quer saber, galera, em que posição se dá o encontro. Você, encontra a posição de A igual a de B. Agora é só substituir, gente, 80t igual a 90 menos 100t. 180t igual a 90. O tempo para o encontro acontecer se dá após meia hora. Galera, pode escolher qualquer um dos dois para você escolher. Como nos outros dois exercícios eu sempre substituí na função horária de A, nesse eu vou escolher a função horária de B. 90 menos 100 vezes meio. A posição do encontro vai ser 90 menos 50. A posição do encontro vai dar 40 quilômetros. Pessoal, essa abscissa aqui vai ser meio e essa ordenada aqui vai ser 40, tá? Então ele vai se encontrar após A ter percorrido 40 quilômetros, tá? Então a alternativa, entre o instante 0 e o instante que se encontra, o carro A terá percorrido 40 quilômetros, porque ele saiu da origem até a posição 40. 40 quilômetros, galera, alternativa B de bola, tá? Pessoal, são sempre os mesmos alunos, mas quem quiser tirar dúvida por WhatsApp, 99922371198. Fica à vontade, tá? Agora eu vou editar e postar antes do almoço. Um abraço.